Olá, muito bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus, graça e paz. Esse é um minuto de sabedoria, onde devemos colocar a nossa inteligência e sempre se conduzindo na busca da sabedoria que vem do alto, através das sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Hoje a inteligência nos conduz a uma autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas, a Sanasa, ou seja, Sociedade de Abastecimento e Saneamento de Água. Vamos falar acerca do tratamento da água potável que nós bebemos. Por isso, o tema para este minuto de sabedoria é Sanasa espiritual. 95% da água a ser tratada, ela é captada do rio Atibaia, com um certo grau de poluição. Os outros 5% é captada do rio Capivari. Essa água é armazenada num tanque chamado tanque de sedimentação e passa por 7 fases de tratamento até se tornar pura, potável, em condições de saciar a nossa sede. Durante essas 7 fases, são adicionados 3 produtos, os quais nos dá a ideia de grandes lições para as circunstâncias do dia a dia e muito pertinente para os dias de hoje. O primeiro produto é chamado a cal hidratada. Nas 2 primeiras etapas do tratamento, a cal hidratada ajuda a separar os sólidos da água. E na terceira fase, facilita a decantação e contribui para a remoção de todas as impurezas. O segundo produto é o flúor, adicionado à água para a saúde dos nossos dentes, evitando cáries, ou seja, trazendo uma saúde bucal, permitindo o sorriso bonito, vamos assim dizer. E o terceiro produto a ser adicionado na água é o cloro. O cloro elimina e impede bactérias e vírus que são os causadores de doenças. Falando então acerca da sanasa espiritual, trazendo então esses detalhes para um parâmetro, para uma conjectura espiritual, vamos entender que o tanque de sedimentação que recebe a água no plano espiritual é o nosso coração. A água é tudo que nós captamos das circunstâncias do rio da vida nas pessoas que estão relacionadas à nossa família ou que estão relacionadas ao nosso redor. O que significa isto? Significa que o nosso coração, ele recebe todo o sofrimento que as pessoas que nos cercam estão vivendo. O sofrimento de uma mãe, o sofrimento de uma esposa, o sofrimento de um esposo, o sofrimento de um filho, de uma filha, uma decepção amorosa, a perda de um emprego, a dificuldade financeira, enfim, todas as circunstâncias que essas pessoas estão vivendo
chamada de sofrimento cai no tanque de sedimentação que é o nosso coração. Então, nós passamos também a sofrer exatamente como essas pessoas que nos cercam estão sofrendo. Se algum deles recebe um diagnóstico de uma doença ruim, imediatamente essa pessoa começa a sofrer, esse sofrimento vem para esse tanque de sedimentação que é o nosso coração. E nós também começamos a sofrer. Se um pai ou uma mãe vê a angústia de um filho ou de uma filha que está em depressão, que está em rebeldia, ou seja, que está numa situação que traz sofrimento, isso vem para o tanque de sedimentação que é o nosso coração e passamos a sofrer por essas circunstâncias. Então, no plano espiritual, no tema que nós escolhemos como sanasa espiritual, como estas coisas podem mudar esse sofrimento e essas circunstâncias? Então, a cal hidratada, que separa os sólidos e remove as impurezas lá na sanasa, é no plano espiritual a nossa reflexão profunda. Quando temos uma reflexão profunda, nós conseguimos identificar nas pessoas quais são os problemas sólidos, que já ficaram solidificados, que estão endurecidos, incrustados no coração e na vida dessa pessoa. Quando nós temos uma reflexão profunda, nós conseguimos verificar quais são as impurezas, aquilo que atrapalha o que pode ser puro na vida dessas pessoas que nos cercam, que são nossos familiares. Em relação ao flúor, que dá saúde à boca, conservando os dentes e deixando a boca bonita, no plano espiritual, na sanasa espiritual, é a nossa língua. Por quê? A língua é que determina palavras de vida e não palavras de morte. Pois, em Provérbios 18, 21, Salomão nos ensinou que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, esse flúor passa a ser a nossa língua, que no sofrimento fazemos como aquela pessoa que está sofrendo. Ao invés de determinarmos para esta pessoa e para nós mesmos palavras de vida, nós proferimos e profetizamos palavras de morte. Continuamos sofrendo igual a estas pessoas. E com relação ao terceiro produto, que é o cloro, que elimina e impede as bactérias e os vírus que causam doenças, na sanasa espiritual, no plano espiritual, esse cloro é para nós a palavra de Deus, que traz o conhecimento, que traz a sabedoria e que nos livra do mal. Ela nos ajuda a entender o problema que esta pessoa está vivendo e qual a solução para este problema. A palavra de Deus elimina toda e qualquer impureza que estiver na nossa vida. Então, temos que utilizar uma boa dose desse cloro espiritual, que é a palavra de Deus, para que nós venhamos modificar as circunstâncias e o que esta pessoa que amamos está vivendo e nós também nos livrarmos deste sofrimento que foi trazido pela vida dessa pessoa que nós amamos. Ou seja, este pensamento
referente à palavra de Deus que pode mudar toda essa circunstância, a sabedoria que vem do alto, ela nos ensina em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, nos diz o seguinte: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, esse critério que a maioria das pessoas sentem e vivem, de sofrerem porque um pai, uma mãe, um irmão, um filho, aqueles que nos cercam estão sofrendo, não tem respaldo bíblico. Porque o texto que nós lemos está dizendo que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E nos explica esse texto de que em Cristo Jesus, de que em Deus, de que na palavra de Deus que elimina toda impureza, como nós dissemos e comparamos ela com o cloro, nós recebemos a consolação. Nós recebemos a superação de toda e qualquer aflição e tribulação. E o texto está dizendo, sabe por quê? Para você consolar aqueles que estão ao teu redor, aflitos e passando por tribulação. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele sempre levanta uma coluna dentro de uma família, para que esta coluna sustente nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, sustente através da sua palavra, através do seu conhecimento, através da busca da oração, através do entendimento do que Deus está nos falando, de que, através disso, nós possamos ser um vaso de honra na vida desta pessoa que nos cerca. É isto que o texto está nos dizendo. Nós somos consolados para consolarmos os outros. É interessante, e nós podemos usar uma ilustração de duas pessoas que estão numa situação de afogamento. Já verificamos muitas vezes que uma pessoa, ao estar se afogando, foi socorrida por outra, mas ambas acabaram morrendo afogadas. Por quê? O desespero e o sofrimento tomou conta das duas pessoas. Então, o papel que nos cabe como cristãos, se é que acreditamos em Deus, se é que buscamos o conhecimento da palavra, se é que temos o Espírito Santo, se é que acreditamos no poder, na graça, na misericórdia que a palavra nos ensina, cabe a nós não morrermos afogados no sofrimento com as pessoas, por mais que nós a amamos. Cabe a nós, sim, sermos uma ponte para que esta pessoa atravesse do outro lado, passando por dificuldades, passando por tribulação, mas segurando na mão de Deus. Passe com a convicção e a certeza de que há um Deus que cuida de nós,
a um Deus que não dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Então nós precisamos parar e pensar nisso. Nós precisamos ser uma ponte para as pessoas. Senão, de nada vale dizermos que somos cristãos. Senão, de nada vale dizermos que acreditamos, que temos fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Se somos cristãos, temos que acreditar, temos que professar a fé que nós declaramos e sermos uma bênção na vida daqueles que nós amamos e que estão sofrendo. Por isso que o texto foi bem claro. Nós recebemos a consolação do Pai das Misericórdias para consolarmos aqueles que estão em aflição. Pense nisso. Pense nesses 3 fatores. Pense na possibilidade de você não morrer afogado com aquele com quem você ama. Pense na possibilidade de você ter uma palavra. Pense na possibilidade de você orar e Deus responder a sua oração com um milagre. Pense na possibilidade de você ter uma palavra de fé, de sustentação. Porque a pessoa que está sofrendo, a sua mente com certeza está embaçada. Os seus sentimentos estão conturbados. As suas emoções estão sem controle. Nós não podemos embarcar na mesma condição e situação desta pessoa. Temos que ajudá-la. Temos que ser uma bengala. Temos que ser uma muleta para essa pessoa. Temos que ser um raio de esperança para esta pessoa. E tudo podemos quando buscamos as consolações do Pai das Misericórdias. Nunca se esqueça, 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira e o nome de Deus ser glorificado através da nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, dentro de você, te ilumine, te prepare para consolar os que estão aflitos. E o nome de Deus ser glorificado, ser exaltado. Por isso que o Salmo de 37, verso 5 nos diz: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe o tratamento espiritual desta água que jorra neste tanque de sedimentação que é o teu coração. Que flua com poder, com graça, e você possa contemplar com alegria e gratidão no seu coração o que Deus pode fazer àqueles a quem você ama através da sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.